Salmos número 1, primeiro livro, a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos que não querem saber de Deus, e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O Salmo, amém, amém. O Salmo número 1 é impressionante, é muito lindo. O Salmo número 1, no versículo 3, diz assim, lá no finalzinho, na parte B, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Veja você que coisa linda, né? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem exemplos, que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Devemos seguir a Deus e não se deixar levar pelos maus, ser corrompidos. Eu vi outro dia uma pessoa que, quando recebe um emprego de alguém com um salário razoável, ele já é corrompido e já vai realmente por outro lado. Isso é um erro. Você não deve depender de seres humanos. A Bíblia diz, não dependa de seres humanos, que eles são mortais. Dependa unicamente de Deus. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nesta lei eles meditam dia e noite. Ou seja, o prazer de uma pessoa temente a Deus, o prazer dele está em seguir a lei de Deus. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, que dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Uma árvore ao lado de um rio é uma árvore abençoada, sempre viçosa e cheia de frutos. E as suas folhas não murcham. Assim também o que essas pessoas fazem dá certo. Tudo o que essas pessoas fazem, as pessoas temente a Deus, que buscam a Deus, que não vão para o caminho errado, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Amém? O mesmo não acontece com os maus. Aqui ele dá um comparativo com os maus, né? O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles são condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Haverá uma separação, pessoas tementes a Deus, que obedecem a Deus, e pessoas que não obedecem a Deus, que são maus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. O Senhor dirige. Por isso que a nossa vontade não impera. Quando a gente é temente a Deus, a gente não tem a nossa vontade. Pois o Senhor dirige e abençoa. O Senhor que dirige, é o Senhor que está no comando. Eu, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, queria tirar a carta de Uber, tudo, vi por volta de 10, 15 carros, mandei proposta, mais de 10 propostas para financiar um carro, mas sempre dizia assim, Deus, que seja da sua vontade. Era minha vontade dirigir um Uber, né? Fiz documentação do EAR acrescentar na carteira, tudo, e paguei taxas e um monte de coisa. Interessante é que nada deu certo, porque Deus não quer. Mas eu fui, pessoas me ligavam, Vivi, entrei dentro do carro, dirigi carro, testei carro, nada deu certo. Por quê? Porque Deus acima de tudo. E o meu score lá estava bem alto, mais de 700 pontos entre 1000. Ou seja, não tinha nome SPC Serasa, mas nada deu certo. Por quê? Porque devemos deixar que Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Sempre antes de ir ver um carro, eu dizia sempre assim, Deus,
só se for de sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, capacita-me, estou aqui para lhe servir. Então, o Senhor dirige, é o Senhor que dirige a minha vida, não é mais eu. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Então, quando Deus dirige a sua vida, não é mais a sua vontade, e sim a vontade dele. Ele que conduz diariamente as nossas vidas. Mas aí não devemos colocar o dedo, devemos entregar tudo para que Deus nos dirija, nos conduza. E ele, além de dirigir, ele abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Ser obediente a Deus é maravilhoso, você precisa experimentar disso, é demais, é muito bom. Feliz sábado, um ótimo sábado a vocês, amém? Ótimo sábado, um ótimo fim de semana, fiquem com Deus, fiquem na paz, amém.